já vai começar, tá bom? Então, com a palavra do Dr. Túlio, ele vai falar um pouquinho, vai trazer alguns pontos que ele julga importante, e aí vocês vêm trazendo as dúvidas, a gente vai fazer igual a gente sempre faz. Quando vocês tiverem as dúvidas, depois eu leio para ele e ele vai respondendo pra gente. Boa noite, gente. Bom, a Tamara me apresentou. Primeiro eu gostaria de agradecer o convite. Fico muito feliz de estar aqui, até porque eu gosto muito de falar sobre o que eu vou falar hoje. Dentre todas as coisas com as quais eu já trabalhei, eu acho que falar sobre saúde é a que tem mais significado hoje em dia. Então, o que eu vou fazer aqui, na verdade? Primeira coisa que eu vou fazer é ensinar para vocês um apanhado, pelo menos um roteiro de A a Z, de como se judicializar a saúde e por que se judicializar a saúde. E uma vez que vocês tenham conhecimento desses protocolos, desse passo a passo, vocês vão ter condição de qualquer lugar onde vocês estejam, seja em Fortaleza, seja em Mato Grosso do Sul, de correr atrás desses direitos, uma vez que vocês confrontem com algum tipo de empecilho ao acesso à saúde, ou qualquer outro tipo desde tratamentos, a dietas, a medicamentos específicos. E ao decorrer desse processo eu vou salientar alguns pontos que eu acho importantes a gente ter em mente na hora de judicializar a saúde e as coisas que a gente vai enfrentar invariavelmente em qualquer processo que a gente entrar pedindo para judicializar a saúde. Antes de eu começar especificamente, vamos só voltar aqui. O áudio tá legal? Vocês estão conseguindo entender? Só para ter um feedback? Vamos ver o que o pessoal vai falar, mas por enquanto parece Patinga, olha só, é Patinga. Maranhão, Porto Alegre, Mato Grosso do Sul, todo mundo aí. Acho que tá tranquilo, se tiver alguma coisa ruim eles vão te sinalizando. Beleza. Então vamos lá, gente. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente é de onde vem esse nosso direito de ter acesso à saúde por meio do Estado. Isso aí é o carro-chefe de qualquer coisa, qualquer ação de medicamento que for ser instruída, seja contra uma agência de saúde suplementar, e eu vou falar um pouquinho de planos de saúde, que funcionam um pouco diferente do SUS, seja contra o Estado. E quando eu digo Estado tanto o Estado com E maiúsculo, quanto os Estados federados, quanto os municípios, qualquer ente federado no geral. Então a gente está falando basicamente da União, dos Estados federados e dos municípios. Os três devedores solidários da prestação da saúde. De onde que vem esse direito? Isso aí todo mundo sabe, Constituição Federal. Mas por que ele veio? Por causa do seguinte, na nossa reconstitucionalização de 88, o nosso Estado adotou um plano de sociedade que é um plano de seguridade social. E a seguridade social ela está sustentada por um tripé. Um tripé que a gente conhece como sendo previdência social, e a gente vai tratar de direitos previdenciários, trabalhismo, assistência social, e muitos dos que estão aqui ouvindo, que já mexeram ou tiveram algum problema com saúde ou com doenças raras, vão conhecer isso por causa do LOAS, do benefício de prestação continuada, que é devido para o deficiente, e a saúde. Então, no âmbito da saúde especificamente, que a gente vai tratar aqui, a gente tem uma repartição interna por meio de lei, que vai distribuir competências vinculadas à saúde dentro do universo que a gente chama de SUS, Sistema Único de Saúde. A lei do SUS é uma lei que ela organiza esse pé do tripé que é a saúde. A base disso está na Constituição. Então a gente vai lá fazer uma referência lá no artigo 196 da Constituição, vai estar lá expresso que compete aos entes federados viabilizar todos os meios para acesso à saúde. A gente vai ter lá no artigo 6º que o acesso à saúde é um consectário, é uma conclusão lógica do direito à vida. O direito à vida, por sua vez, que a gente jogar lá no artigo 1º da Constituição, é um elemento do que a gente chama de dignidade da pessoa humana. Então existe um sistema legal, constitucional, que dá o direito para a gente de pedir ao Estado que nos forneça meios e providências para a gente ter acesso à saúde. E por que eu digo meios e providências? Porque eu não estou falando só de medicamentos, mas
terapias, espaços físicos. Eu já vi gente perguntando aí mais cedo sobre home care. Home care é um tipo de providência que a gente pode tratar nessa seara. E é possível de se pedir no SUS também, adiantando uma pergunta que já foi feita. Então a gente tem essa disposição constitucional, que ela é reiterada, ela é repetida na lei, e a gente tem a lei do SUS, que vai falar sobre isso. Se não me engano, no seu artigo 4º, ela vai falar praticamente a repetição do artigo 196 da Constituição. E além disso, além de ser uma obrigação constitucional e legal, o acesso à saúde também é um dever do Brasil com relação ao mundo. Por quê? Porque o Brasil é signatário de pactos internacionais, como o Pacto de São José da Costa Rica, a Declaração Universal de Direitos Humanos, que comprometem o nosso país a prestar e viabilizar os meios de saúde. Mais especificamente, se eu não me engano, no Pacto Internacional dos Direitos Humanos, acho que no artigo 25 vai falar especificamente da saúde. Posso estar enganado com relação à numeração. Então a gente tem, indiscutivelmente, um direito que é nosso, de acesso à saúde. Ah, Túlio, mas a gente sabe que na prática não é assim, de fato. Não é assim. E é para isso que entra a judicialização da saúde. Por quê? Porque, como eu disse lá atrás, o SUS ele é organizado por uma estrutura que divide competências para os municípios, para o Estado e para a União. Essas competências são regionalizadas. Então a gente vai ter lugares que funcionam, lugares que não funcionam, lugares que têm acesso, lugares que não têm acesso, secretarias de saúde de um município que vão fazer a compra daquele medicamento, secretarias que não vão fazer. Porque é difícil estruturar um sistema único de saúde num país de dimensões continentais igual aos nossos. Isso aí não tem como fugir. Mas aí então de onde vem o direito de judicializar? O direito de judicializar vem de uma falta de acesso que você tem na via administrativa ou contratual, se a gente estiver falando de serviços de saúde suplementar. Então, como funciona na prática? Você tem uma determinada mazela, uma doença ali que carece de um tratamento específico. Você pega o laudo do seu profissional de apoio, especialista na área da sua doença, que vai fazer um laudo descritivo te indicando um tratamento específico. Você vai até uma Secretaria de Saúde, até uma UPA, até um posto de saúde, às vezes uma farmácia popular, dependendo dos estados, existem esses projetos. E você vai pedir o seu medicamento, você vai pedir a sua internação, no caso vai pegar uma guia de internação hospitalar, se for um caso de uma cirurgia ou coisa do tipo. E a Secretaria de Saúde, a UPA, a farmácia popular, elas só podem te dar duas respostas possíveis. A resposta pode ser não ou sim. Num primeiro momento, o sim parece uma resposta boa, mas as duas respostas não preocupam. Por causa do seguinte, porque existe o falso sim. O falso sim é o seguinte, eles te dão o sim, mas na hora de cumprir o sim, eles cumprem de maneira intermitente, de maneira que não é contínua. Isso te compromete. Então o falso sim também é matéria de judicialização, dependendo do caso. O não é o que nos preocupa integralmente. E aí que entra o primeiro problema com relação à judicialização. Porque o primeiro passo para judicializar é você estar munido de todos os documentos que vão ser necessários para que você judicialize. Dentre esses documentos a gente tem, sem dúvida alguma, laudo médico, profissional de apoio, que você não pode ir da sua cabeça num posto de saúde pedir um tratamento. Então aí tudo bem. Negativa administrativa. Seja contratual, voltando aí para a saúde suplementar, ou do poder público. E por que eu falo que essa é a primeira barreira que a gente tem? Porque como todo mundo sabe, em qualquer secretaria de saúde, que se você pedir uma certidão para eles, falando o seguinte, me dá uma certidão falando que você não tem o meu medicamento, ele sabe que você quer aquela certidão para entrar na justiça. Então, via de regra, secretarias de saúde não vão te dar aquela certidão. E esse é o primeiro problema. E eu falo isso em todas as palestras que eu falo, que é uma coisa que é muito intuitiva, mas que as pessoas não pensam na hora do sufoco ali, do mal-estar que elas estão vivendo, de ter uma negativa não entregue. Vamos fixar um primeiro ponto aqui. Todo servidor de uma secretaria de saúde, de uma UPA, de uma farmácia popular,
é um servidor público. Ele tem o dever legal de registrar todos os atos que ele pratica. Todos. Por quê? Porque ele é um funcionário público. O funcionário público se recusa a cumprir uma obrigação legal dele, está cometendo crime. Chama prevaricação. Então, gente, vamos fixar o primeiro ponto. Você foi numa UPA, numa Secretaria de Saúde, pegar a sua certidão negativa depois de ter o seu tratamento negado, chama a polícia. Pede para falar com o coordenador, pede para falar com o superior, faz um BO, grava a pessoa te negando aquilo. O que importa é, para você judicializar, você precisa de documentação. E esses documentos vão ser laudo, receita, certidão negativa para provar que você pediu para a administração pública e ela te negou, e orçamento. E orçamento eu vou chegar nisso lá na frente, por que a gente precisa do orçamento. Então a gente tem uma negativa administrativa. A partir do momento que a administração pública se nega a te dar algo, você tem legitimidade de provocar um outro poder dos nossos três poderes, que são o judiciário, o legislativo e o executivo, a administração pública está no executivo. E falar, judiciário, você, enquanto órgão de controle, enquanto órgão de regulação, proteja um direito que eu tenho, instituído na Constituição Federal, na lei do SUS, nos pactos internacionais que o Brasil firmou, e obrigue a administração pública a me dar o que é meu por direito. Então até aí tudo bem. Então, recapitulando, documentação, negou, vai até o judiciário. Nessa parte de ir até o judiciário, a gente vai passar para a segunda fase da judicialização da saúde, que não é mais uma fase preparatória, é uma fase instrutória. Qual que é a primeira barreira que a gente tem na fase instrutória da judicialização da saúde? Todo mundo aqui que está ouvindo sabe como é que entra na justiça? Já teve na frente de um juiz, de um promotor? Já foi num fórum? Eu arrisco dizer que a maioria não. E porque isso é uma coisa meio alienígena para quem não é da área, quem não é do meio jurídico, quem não atua nisso. Então a gente tem muita gente que tem medo de juiz, tem medo de promotor de justiça, tem medo até de policial na hora de fazer um boletim de ocorrência, por exemplo. E não deve ter. Mas qual que é a barreira? A barreira é o seguinte, tudo que acontece no meio jurídico foi programado ao decorrer da história para se dispor no mundo por uma linguagem que vai ser praticamente inacessível para 90% das pessoas. Então o primeiro passo é esse. Para você entender como entrar na justiça, você precisa de um procurador. Você precisa de alguém que entenda aquele processo, aquele procedimento, e alguém que vá te representar naquele universo que é alienígena à sua vida. Via de regra, tem advogados que vão estar ouvindo isso, tem, sei lá, estudantes de direito que vão estar ouvindo isso. Eu estou falando a regra, a maioria esmagadora das pessoas. E é aí que vem a segunda barreira. Porque as pessoas, no primeiro momento, acham que para você poder entrar na justiça, você precisa de um advogado, e advogado custa dinheiro, e dinheiro nem todo mundo tem, e muitas vezes perde o propósito. Às vezes você gasta um dinheiro com um advogado, que você poderia estar gastando com o seu medicamento, com a sua dieta, então fica uma coisa meio sem pé nem cabeça. Mas existem alternativas para isso. Eu vou colocar aqui como a melhor alternativa sempre é você ter um advogado particular. E não é porque eu sou advogado não, gente. É porque o advogado particular, que aí vem a outra parte, da sua confiança. Não basta ser um profissional aleatório que você contratou. Tem que ser um advogado que entende o que ele está fazendo com relação à saúde e que seja da sua confiança. Por quê? Porque é a pessoa que quando você estiver passando mal, você tiver uma crise de alguma coisa, foi internado, você vai ter que ligar para ele e ele vai ter que sair de onde ele estiver para poder despachar com um juiz uma liminar para ver se ele consegue um tratamento para você. Então, se para você ter um advogado meia boca e ter outros meios que eu vou falar aqui agora, desde que você esteja no universo para contratar esses meios, melhor os outros meios, sinceramente. Mas quais são os outros meios para quem não consegue contratar um advogado e quem não tem um advogado de confiança? Primeiro, é a opção que eu menos gosto, que é uma coisa que a gente chama no direito de jus postulante. O que é isso? Jus postulante é você poder entrar na justiça em nome próprio, com você mesmo.
todo mundo vai conhecer isso aqui como juizado especial ou juizado de pequenas causas. Você pode ir lá na frente de um servidor, normalmente tem um endereço específico do juizado especial, você vai lá com o seu laudo, com a sua negativa, com o seu receituário e com os seus orçamentos. Vai lá na frente de um servidor, o servidor vai estar lá sentado, você normalmente é um estudante de direito, você vai para esse servidor e fala assim, olha, vou te contar a minha história. Você vai contar para ele a sua história, ele vai escrever no papelzinho a sua história, tá. Vai virar para você e falar assim, então, no fim das contas, quanto custa o seu tratamento? Se o seu tratamento estiver sendo pedido na Justiça Federal e ele custar durante o ano menos de 60 salários mínimos, na tabela é isso, ele vai pegar essa sua história, vai registrar ela e vai encaminhar direto para o juiz. E o seu processo vai correr sem advogado. Se eventualmente você perder ou precisar fazer um recurso, aí você vai ter que arrumar um advogado. Isso é uma fatalidade da questão do juizado especial. Se exceder, você vai sair dessa linha de conforto de poder usar o juizado especial e você não vai ter mais esse direito. No âmbito estatual, você pode fazer a mesma coisa, sem advogado nenhum, sem pagar custas, é de graça. Se a causa for até 20 salários mínimos sem advogado, até 40 salários mínimos com advogado, mas sem custas também, sem custas. Então você continua isento de custas. Por que a parte que eu menos gosto? Porque você não tem acompanhamento. Se você é leigo e está mexendo com isso, você vai ficar meio refém, eles vão te dar uma senha, você acompanhar pela internet o seu processo, mas aí você vai ver lá na movimentação do processo, conclusos para juiz. Você sabe o que é conclusos para juiz? Não vai saber, você vai se sentir meio ansioso, então você precisa de alguém ali que te dê pelo menos um feedback. Mas se essa opção é ruim, existem outras soluções. E a gente vai entrar na área das defensorias públicas. Eu gosto de começar falando pela Defensoria Pública da União, porque eu tenho um carinho especial, muito pessoal por essa instituição, que atua de maneira extremamente competente. Talvez seja um dos órgãos mais competentes no nosso país para poder atuar em área de saúde. São pessoas extremamente qualificadas. Qual que é o problema? Volume. E uma baliza que a gente chama de uma baliza financeira. Para você poder entrar com uma demanda na Defensoria Pública da União, hoje, se eu não me engano, você tem que receber menos de 3 salários mínimos no seu núcleo familiar. O que automaticamente coloca as pessoas carentes para poder ter acesso a esse tipo de serviço. Mas a classe média e classe média baixa, que não tem dinheiro nem para pagar um advogado e nem para estar atendido pela Defensoria Pública, fica num limbo que não tem como sair. A não ser que você comprove gastos excessivos com outras coisas, um ou outro defensor vai te aceitar. Até porque ele tem a prerrogativa de te aceitar, contanto que ele justifique isso. Outro problema, defensorias públicas federais ou da União, normalmente estão localizadas nas capitais ou nas cidades centrais de determinadas regiões. Então, pessoas que estão muito lá no interior vão ter um gasto para poder ir até na capital, pedir a ajuda daquele defensor. Muito provavelmente aquele defensor não vai conseguir ter acesso fácil àquela pessoa depois, por telefone. E aí a gente entra nas defensorias públicas estaduais. Que normalmente, cada micro-região do estado tem uma de fácil acesso. Às vezes não tão aparelhada, às vezes não tão cheia de servidores assim. Qual que é a limitação da Defensoria Pública Estadual? A Defensoria Pública Estadual ela atua contra o Estado, justiça comum. A Defensoria Pública da União atua contra a União. Então, se a gente estiver pensando, por exemplo, em medicamento órfão, em medicamento de alto custo, tratamento de alto custo, o Riluzol, é muito difícil que um município, um estado tenha um dinheiro para pagar. Então, normalmente isso vai ficar a cargo da que a gente chama da tia rica, que é a União Federal. Então, às vezes é mais interessante, nesses casos, você entrar contra a federação junto com os outros dois. Você não pode entrar com os três ao mesmo tempo. Eu, inclusive, recomendo que seja assim, sempre. Se não te atende a Defensoria Pública, o advogado particular, o juiz postulante, existe uma outra quarta via, que pouca gente fala, mas que eu considero muito boa também. Normalmente, todas as faculdades de direito possuem um núcleo de prática jurídica, em que os professores, advogados, especialistas em determinadas áreas, conduzem os alunos que não estão fazendo estágio externo para atender a população, de graça. Normalmente, em casos voltados para pessoas que não têm renda para poder arcar com o custo de um advogado ou com os custos processuais.
Lembrando também que existe um custo em pagar o processo. Os valores de causa variam o custo de se entrar com uma ação na justiça. Então vamos lá. Fase preparatória. Instrução. Conseguir documentação, conseguir tudo que você precisa para ir para a fase de execução. Achar um procurador, escolher uma justiça, que seja ou estadual ou federal, depende do caso, você vai ter que escolher isso com cuidado. Posso até falar sobre isso mais detalhadamente, caso alguém se interesse e queira perguntar sobre o que diferencia as duas na prática. E aí, o seu processo nasce. Nasce no momento que o advogado distribui o processo. Aí esse processo vai fazer aquele mesmo caminho que eu falei lá atrás quando você está na juizado especial. Vai cair para a mão do juiz. Daí em diante, é processo. E o que vai diferenciar o andamento de uma ação de medicamento boa de uma ação de medicamento ruim? Engajamento. Então você tem que ter um determinado tipo de engajamento para você poder acompanhar essas ações e ter um procurador que acompanhe elas também. Na falta de um procurador engajado, você tem que ser engajado. Você tem que ser fiscal dos seus próprios direitos. Não adianta largar na mão do seu advogado, depois se dá tudo errado, você botar a culpa só nele. Até porque o grande interessado numa ação de medicamento é você. Uma vez que o processo começa, eu vou falar aqui agora sobre algumas coisas que acontecem e que é bom a gente tomar cuidado, em especial no que diz respeito a ações de medicamento. Que é o seguinte, virou praxe, e na minha opinião, com razão, contanto que isso não cause uma demora excessiva no processo, de que toda ação de medicamento, toda ação de tratamento, o juiz, a primeira coisa que ele faz é ordenar uma perícia judicial. Que ele basicamente vai virar para a secretaria da vara dele e falar assim, entre em contato com a central de perícias, a central de perícias vai designar um médico, esse médico vai ter uma horária marcada, vai pegar esse paciente, avaliar o prontuário dele, avaliar ele, fazer um laudo com base em uma série de perguntas que tanto você, quanto a União, quanto o Estado, quanto o município, ou até mesmo o próprio juiz, vão propor para esse perito. Qual que é o cuidado que a gente tem que ter aqui? Isso é muito importante. Você não pode deixar que o seu perito judicial não entenda da sua doença. Então, se você é uma pessoa que depende de um medicamento órfão e tem uma doença rara, dentre as 8.000 doenças raras que a gente tem no mundo, das 8.000, menos de 1.000 tem um protocolo clínico estabelecido no mundo. Você não pode deixar, por exemplo, que você, paciente com AME, seja analisado por um clínico geral. Você tem que ser, no mínimo, analisado, no caso de uma AME1, por exemplo, por um pediatra. Ou um neurologista com especialização em pediatria, ou um neuropediatra. Na falta de um perito com essas especialidades, porque vai faltar, você tem que fazer uma coisa que é basicamente você nomear um profissional que seja da sua confiança, que vai acompanhar a perícia desse perito, que a gente chama de assistente técnico, e o parecer do assistente técnico tem valor como prova, até mesmo para contestar o laudo do perito, porque você vai ter que colocar, no fim das contas, se tudo der errado, você vai ter que fazer uma briga de currículo com currículo. E é por isso que o profissional especialista é tão importante. Ok? Então vamos lá. Laudo, pericial, deu bomba no C. No seu caso. O que a gente faz? Via de regra, existe um recurso. Existe recurso para tudo, gente. Praticamente. E é por isso que é tão importante você ter um profissional de apoio. Você ter o assistente técnico. O assistente técnico tem que estar disposto a fazer um laudo junto com você, acompanhar a situação. Então tem um médico de confiança também. Com relação a isso, a gente já delineia como funciona um processo na justiça. E como eu falei aqui, não é nenhum bicho de sete cabeças. A burocracia que eu falei para vocês sobre como entrar na justiça é a mesma burocracia que vocês têm, por exemplo, de ir numa fila do INSS pegar um documento, uma certidão de alguma coisa. O custo operacional é análogo, é parecido. Mas as pessoas têm muito mais medo de entrar na justiça do que de pegar uma fila do banco.
É cultural isso, e a gente tem que desconstruir isso. A gente não pode deixar que isso atrapalhe. Opa, desculpa, gente. Isso atrapalhe o nosso caminho para poder adquirir esses direitos. Outra coisa que eu tenho que alertar vocês também sobre judicialização da saúde. Vocês também, em muitas ocasiões, vão ficar assustados com as contestações e com as coisas que vão chegar até vocês da outra parte que vai estar se defendendo. Então, por exemplo, você entra com uma ação contra a União, contra o Estado e contra o município, e esses três entes, eles vão virar para você e contestar a sua ação. E às vezes quando a gente pega algumas contestações, a gente fica assustado, porque esses procuradores de Estado, município e da União têm muita habilidade técnica. Às vezes até te convencem de algumas coisas. Então eu vou aproveitar esse momento aqui para desmistificar algumas mentiras que são contadas na judicialização da saúde. Mentiras da judicialização da saúde. Primeira mentira da judicialização da saúde. O seu tratamento está tirando o tratamento de outras pessoas. Mentira. Isso não acontece. O seu tratamento de altíssimo custo, que vai ter que vir importado de não sei onde, blá blá blá, não sai do mesmo fundo que foi direcionado para a saúde lá na Lei de Diretrizes Orçamentárias no começo do exercício financeiro. Os 114 bilhões que foi destinado para a saúde no começo de 2017, se eu não me engano, já estão lá. Se eles estão sendo subutilizados, subaproveitados, é um problema da administração pública. Quando você entra com a sua ação pedindo o seu medicamento, esse dinheiro sai de um outro fundo, de uma reserva desses entes federados. Esse outro fundo já não ia ser destinado para a saúde. Porque se ele fosse destinado para a saúde, ele estava na lei de diretrizes. Entendeu? E não existe nenhuma disposição que fala que esse dinheiro sai do orçamento destinado à saúde. Outra mentira que vão te contar é judicialização da saúde cresceu de 700% a 1000% nos últimos 3 anos e isso está quebrando o país. Mentira. Se a gente pegar um apanhado de tudo que se gasta com judicialização da saúde nos últimos 2 anos, a gente vai ter um gasto total de algo em torno de 2,9, 3,3 bilhões de reais. Como eu disse lá atrás, o orçamento destinado à saúde integral, para a Organização da Saúde Nacional, no ano passado, foi de 114 bilhões. 2,9, 3 ponto alguma coisa bilhões de reais representam um desvio nesse orçamento de algo em torno de 2 ou 3%. Sabe um gasto proporcional ao gasto feito com toda a judicialização da saúde no país? Gasto com auxílio moradia. De juízes. Então a gente tem que colocar na ponta do lápis que existem algumas matemáticas que são mentirosas. São mentirosas. É um gasto expressivo? É. 90% de todo o gasto de saúde vai com medicamento órfão e doença rara? Vai. Isso é verdade, de judicialização. Porque são medicamentos de alto custo. Isso é problema seu? Não. Não é. Não é. É um problema de organização interna do Estado. E eu, inclusive, gosto de falar que judicializar a saúde é um dever. Porque no momento que você judicializa a saúde, você sinaliza para o Estado que existe uma carência que tem que ser cumprida. E se ela não for cumprida por bem, ela seguirá sendo cumprida por mal. O que é um cumprimento por mal? É um juiz que expede uma ordem de prisão contra um secretário de saúde. É um juiz que manda sequestrar bens e valores das contas da União e do município, por via de um programa que a gente chama de Bacenjude. Isso sim é danoso para o Estado, mas isso só acontece porque não existe um cumprimento espontâneo do que eles devem. Então, por exemplo, quando o juiz dá uma sentença, uma decisão, e eu vou entrar aqui nas decisões daqui a pouco, dá uma decisão interlocutória, falando o seguinte: União, cumpra esse medicamento em 10 dias. Passa-se 10 dias e a União não faz nada, ela nem se manifesta nos autos. Aí você vai lá e entra com outro pedido. Juiz, ela descumpriu a decisão, tome alguma providência. Aí o juiz fixa uma multa. Via de regra, estou falando roteirinho que normalmente acontece. Tem juiz que é mais radical, tem juiz que é mais conservador.
Aí ele fixa uma multa e fala assim, União, pague nos próximos 10 dias com essa multa correndo atrás de você diariamente. Passam mais 10 dias e a União, o que ela faz? Não se manifesta nos autos. Ou quando se manifesta, fala o seguinte, o prazo é inexequível, eu preciso de 60 dias para poder cumprir essa decisão. E aí o prazo passa e você fala assim, juiz, a União descumpriu de novo. E aí o juiz vira e fala assim, não tem outra alternativa, vou confiscar os bens da União para poder garantir a compra desse medicamento, desse tratamento, desse custeio do que quer que seja. No momento em que o juiz aperta o botão, o programa corre nas contas da União, do Estado, do município, e todo o valor que ele tromba, ele pega, sem distinção de onde ele está tirando. Vai passando, achou dinheiro, ele pega. Achou dinheiro, ele pega. A União vem e se manifesta nos autos contra aquela execução. Mexeu no bolso. Ou o Estado vai se manifestar, ou o município vai se manifestar. E aí sim é danoso, porque vai sair de um fundo que você não sabe. Vai criar uma desestabilização no poder público. Mas aí eu volto no ponto. Isso não é uma responsabilidade do usuário do sistema único. Isso é uma responsabilidade da administração pública. Isso nasceu único somente por causa de uma desorganização estrutural da administração pública. Tem uma decisão muito legal que aconteceu aqui em Minas Gerais, que o Estado de Minas Gerais pediu para executar uma decisão em 90 dias. 90 dias porque ela falou que 90 dias era o custo burocrático de conseguir pegar o dinheiro, fazer a compra e tudo mais. Sendo que no mês anterior teve uma decisão sobre o mesmo medicamento, sobre o mesmo tratamento, lá em Curitiba, ordenando o pagamento do medicamento em 15 dias. E o Estado cumpriu em 11, espontaneamente. Uai, burocraticamente é a mesma coisa. Tem suas nuances, tem suas alterações na questão de serventuário público, mas essencialmente é a mesma coisa. Então a gente tem que ficar atento com isso e não se sentir responsável. Aí então agora, gente, eu quero entrar em alguns detalhes sobre o processo para desmistificar algumas coisas e situar vocês até mesmo nas ações que eventualmente vocês possam ter. Que é o seguinte: tutela provisória. O que é a tutela provisória? Tutela provisória é o que todo mundo vai conhecer aqui como liminar. A liminar é a decisão que o juiz dá, que ordena algo, que algo aconteça, sem que o processo termine. E qual que é o problema da liminar? A liminar, ela é precária, irrevogável a qualquer momento. Então, às vezes você sente que você ganhou algo quando o juiz te dá uma liminar, mas na prática você não ganhou. Você ganhou naquele momento, você não obteve um direito reconhecido, constituído ali. E como funcionam as liminares? Vulgo tutelas provisórias. No caso da saúde, quase sempre de caráter de urgência. Elas têm dois fundamentos, que é probabilidade do seu direito, risco de dano irreversível ou ao resultado útil do processo. O que isso significa? Basicamente, se você virar para o juiz e falar: juiz, é muito provável que eu tenha esse direito. Por quê? Porque conforme esse laudo médico, eu tenho esta doença. Conforme a Constituição Federal, o Estado tem que custear o tratamento para doenças. Então, se eu somar A com B, é muito provável que no fim das contas o Estado tenha que me pagar aquilo. Então, você pode me antecipar essa decisão que eu preciso em caráter de urgência, porque se você não me antecipar ela, eu vou continuar sofrendo ao decorrer do tempo sem ter acesso ao meu meio de saúde. E o risco ao resultado do dano, que é você virar para o juiz e falar assim: juiz, se você não me der esse medicamento nos próximos 30 dias, eu morro. No caso de uma doença degenerativa, tipo ELA, tipo AME, se você não me der esse medicamento nos próximos 2 meses, eu que hoje ando
e tenho capacidade de eventualmente ter um trabalho, pagar imposto, contribuir para a Previdência Social, amanhã possivelmente posso estar entubado, precisando de um enfermeiro, de uma internação, de um profissional de apoio que vai estar ali por minha conta 24 horas por dia. E do momento em que isso acontecer, não tem como voltar para o estado quo ante. Não tem como reverter a minha situação. Então a gente tem um risco de dano, que é irreversível, ou ao resultado útil do processo. O que é o resultado útil do processo? Se você morrer e lá no fim o juiz falar, você tinha direito ao medicamento, o resultado útil do processo, que é conferir os meios de tratamento, foi frustrado. Então você colocou um risco ao resultado útil do processo. E aí você cria a tutela provisória. Qual que é o problema disso, gente? Tutela provisória, por ela ser precária e revogável a qualquer momento, você tem que cuidar da sua tutela provisória. E muita gente pega a sua tutela provisória, ganha o seu medicamento e larga para lá. Aí dali passa 6 meses, 9 meses, 1 ano, e você não juntou um laudo falando que você ainda precisa daquele tratamento, um laudo falando que você ainda precisa daquele medicamento, o juiz revoga a sua tutela. E aí para você conseguir lá de novo? É aquela burocracia toda outra vez. Então quando você está dependendo de terceiros para ter alguma coisa, vulgo do Estado, você não pode baixar a sua guarda. Você tem que ser vigilante, você tem que ser ativo, você tem que ser proativo, você tem que estar ali em cima. Ok? Então sobre judicialização contra o Estado, ou os 3 entes federativos, o que se tem para saber agora, pelo menos sobre como fazer uma judicialização de saúde, é isso. Eu vou puxar um adendo rapidinho sobre saúde suplementar, que eu acho que deve ter gente imaginando isso. Tem muita gente que é do home care. Querendo saber do home care, querendo saber do plano de saúde. Toda a relação com o plano de saúde, com a agência de saúde suplementar, é uma relação que a gente chama de relação de consumo. A relação de consumo no nosso ordenamento jurídico está protegida pelo, todo mundo conhece, Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor tem algumas proteções para o consumidor que vão garantir ele de eventuais abusos ou problemas inesperados que possam vir de uma relação privada contratual. A primeira relação nossa é uma relação pública. Você, enquanto cidadão, o Estado te deve algo. A relação com o home care, a relação com a agência de saúde suplementar, é uma relação privada. Existe um contrato que você firma com aquela agência, que dentro daquele contrato vai ter, em princípio, o que te é e o que não te é devido. Por que em princípio? Porque a ANS, a Agência Reguladora da Saúde Suplementar Nacional, ela coloca requisitos mínimos para todos os planos de saúde. Todos. Então, por exemplo, você tem que ter uma proteção mínima, é esse rol de procedimentos. Ok? Então, por exemplo, você fechou um contrato com sua Unimed. Pode falar o nome de Pode. Você fechou um contrato com a Unimed. E aí você vai e precisa sofrer um problema na sua vida e você precisa de eventualmente um home care. No seu contrato com a Unimed, não vai ter disposição falando de home care. Porque quase nenhuma agência de seguradora tem hoje em dia. Eles estão instituindo isso hoje. Por quê? Eu vou falar. Lá não fala do home care. Isso quer dizer que você não tem direito ao home care? Espero que não. Não quer dizer que você não tem direito ao home care. O que acontece? O que as nossas agências reguladoras e a nossa justiça, STJ, entende, especificamente sobre o home care? Se é mais barato te manter em casa do que te manter internado, o home care é devido. Então o STJ fala isso. Se é mais barato, você provar, olha, é mais barato me botar em casa do que me deixar internado para o plano de saúde, então pague. Isso é uma vertente que a gente tem fixa aí. Outra coisa é, se existe o procedimento dentro do rol da ANS, mas ele não está vinculado ao seu problema, então, título de exemplo, medicamento X na ANS está relacionado
como de obrigatoriedade para o tratamento com câncer. E aí as pessoas, os médicos, depois de muita pesquisa, muita evolução da medicina, descobrem que esse mesmo medicamento funciona para outra enfermidade Y. Se o procedimento é contemplado no rol, quem decide para qual doença ele vai ser vinculado é o profissional de apoio. É o médico especialista. E qual é o caminho para judicializar contra um plano de saúde? O mesmo. A diferença é que num você vai ter uma negativa de prestação do poder público, na outra você vai ter uma coisa que a gente chama de negativa de procedimento. Que o STJ, inclusive, fala que se você receber uma negativa de procedimento que é indevida, cabe dano moral. Ainda tem isso. Coisa que a gente não ganha no Estado, normalmente, contra o Estado. Então, gente, negativa de procedimento indevida, você foi lá no Justiça, entrou e falou assim, não, tinha que pagar mesmo, dano moral. É uma coisa que chama de dano in re ipsa, que é o dano por si mesmo. Você não precisa provar que você foi frustrado, que você ficou chateado, que você ficou deprimido. Se te negou indevido, dano moral, cabido. Então tem isso em mente também. Importante. Voltando para o CDC, Código de Defesa do Consumidor. O CDC também vai falar que os contratos não podem frustrar as expectativas das partes. E o contrato ele não pode ser desproporcionalmente vantajoso para o fornecedor. Então, por exemplo, você chega lá na sua Unimed, pegando a Unimed para carraça, a Unimed é uma boa agência para isso. Você chega lá na Unimed e você pega o seu contrato, o seu plano de saúde plus maravilhoso, lindo das galáxias. A pessoa leiga que vai chegar lá na Unimed e vai pegar um contrato de 80 páginas, escrito em juridiquês, para ele que comprou o plano Master Plus das galáxias, ele está protegido de tudo. E presume-se que ele esteja. Sim. Ele não tem. Ele é uma coisa que a gente chama de vulnerável técnico, vulnerável informacional. Então ele não sabe que na hora que ele tiver um câncer inesperado, ele não vai ter direito ao medicamento do câncer. Mas ele espera que ele tenha. E ele contrata aquele contrato esperando que ele tenha, achando que ele vai ter, na convicção de que ele vai ter. Então realmente não tem por que ele não ter. Que é o que acontece muito aqui, né, com os pacientes de ELA. Tanto questão de Riluzol, como até mesmo dos ventiladores. Isso é uma coisa que a gente vê na prática tendo muita briga mesmo. Muito paciente preso em hospital, restrito ao hospital, porque o convênio não libera um ventilador domiciliar para a pessoa ter a sua respiração garantida em casa. É exatamente isso. E que nem eu falei, é de tanto tomar porrada na justiça que hoje os planos de saúde estão incorporando nos seus contratos cláusulas de home care. Por quê? Porque se ele vai ser obrigado a pagar o home care de qualquer forma, que seja nos termos que ele quer. Aí eu volto na parte da judicialização contra o poder público. Por que é tão importante judicializar contra o Estado, contra a União, quando for necessário? Porque olha só o que aconteceu com as agências de saúde suplementar. Com o passar do tempo elas foram obrigadas. Com o passar do tempo, elas entenderam que ou elas ajustam ou o custo é muito maior. Porque se isso não está na sua planilha de cálculo, é sempre um custo maior. E você tem que fazer, no fim das contas, do mesmo jeito. Seja você, beneficiário do Sistema Único de Saúde, seja você, uma pessoa que contratou um serviço de atenção domiciliar ou um serviço de saúde suplementar, a Unimed. Isso é o que eu gosto de chamar de controle social. Eu falo isso para todo mundo quando eu dou palestra, que vocês têm não só o direito de entrar na justiça quando vocês têm algum direito de vocês lesado, como vocês têm o dever. Porque é isso que é o termômetro de como que o Brasil vai andar para frente, ou vai ficar parado no mesmo lugar, ou vai andar para trás. Porque esforços dentro do poder público para poder tentar frear o movimento de alguns avanços em direção ao acesso à saúde existem. Se a gente não fizer o esforço contrário, a gente perde essa briga, no fim das contas. O que a gente acabou de ver essa semana com a Conitec em relação ao Inspirasa. Não sei se tem alguém aqui relacionado a pessoas com AME, mas, basicamente, a Anvisa recepcionou o Inspirasa, que é um medicamento de altíssimo custo. Consegue ser mais caro que o Riluzol, viu, gente? Recepcionou ele
deu uma nota falando que ele era o único medicamento farmacológico no mundo que consegue obstar os efeitos naturais da atrofia muscular espinhal, seja do tipo que for. Vocês abrem isso no site da Anvisa, tem a publicação, um despacho do diretor da Anvisa falando exatamente isso que eu estou falando aqui com vocês agora. Quando ela foi reincorporada pela Anvisa, a Biogen, que é o laboratório dela, pediu o registro na Conitec. O registro na Conitec serve para quê? Para esse medicamento ser incorporado no SUS. A partir do momento que ele é incorporado, você pode ir lá, pedir ele e eles têm que te dar. Que é o caso do Riluzol, que já é incorporado. A Conitec pegou, botou na ponta do lápis quanto que ia custar botar ele no SUS. E sob um fundamento, ao meu ver, sou advogado, esdrúxulo. Sim, mas do ponto de vista da saúde também. Porque ele começa. Olha só que doido. O despacho da Conitec, ele começa falando o seguinte: o medicamento não tem eficácia comprovada, os resultados são descontínuos, não tem comprovações de que ele aumenta a expectativa de vida, que já não seria natural para a doença. Aí eles falam isso. Aí no parágrafo seguinte eles falam: mas seria também muito caro. Seria muito caro comprar, não vale a pena o preço. Então você vê que tem uma coisa de um quê de administração pública. Quando passou pela nossa agência de regulação sanitária, ele passou. Quando chegou na incorporação do SUS, ele foi brecado. Até por uma questão negocial, porque às vezes eles botam a Biogen para baixar o preço do medicamento, tem uma questão atinente a isso também, que é relevante e tem que ser levado em consideração. A gente não pode também incorporar tudo, né, gente? Às vezes a gente fica ansioso por todas as inovações do mundo, mas pasmem, não chega a ser nem 10% dos medicamentos incorporados, tanto na Conitec quanto na FDA nos Estados Unidos, que realmente representam um avanço médico de verdade. Sim. Então a gente tem que ter muito bom senso nesse sentido também. Pois bem, Túlio, o meu medicamento não foi recepcionado pela Anvisa, não está aqui no Brasil. É o caso de quem? Não tá no SUS. Ederavone, gente. Olha o Ederavone aí. Não está no SUS, não tenho direito a ele, então. Não é bem por aí. Mais ou menos. O que acontece? Até pouco tempo atrás, o STJ e o STF estavam discutindo sobre exatamente essa questão de medicamentos de alto custo e medicamentos não registrados na Anvisa. Tanto que, até pouco tempo, os juízes nem podiam dar sentença sobre esses temas. Eles só podiam dar tutela provisória para garantir alguma coisa, aquilo que eu falei lá atrás, a liminar, mas dar sentença, bater o martelo, eles não podiam até que o STF decidisse sobre o tema. Recentemente, se não me engano, em abril, o STF decidiu sobre o tema. E alguns ministros se pronunciaram nos votos deles a respeito de alguns critérios que seriam objetivos para que as pessoas tivessem acesso a medicamentos. 1. De alto custo. 2. Não recepcionados pela Anvisa. Ok? Vamos começar pelo medicamento de alto custo. O que te dá o direito de ter um medicamento de alto custo? De acordo com o ministro Barroso, medicamento de alto custo, ele tem que ser algo comprovadamente destinado ao mínimo existencial do demandante. O que isso quer dizer? O que é o mínimo existencial? É aquilo cujo qual, se nós não estivermos com, haverá um perecimento da dignidade e até mesmo da personalidade, se a gente pensar na morte de alguém. Então, se esse medicamento diz respeito ao mínimo existencial que aquela pessoa merece, em princípio a pessoa começa a ser titular daquele medicamento de alto custo. Segundo preceito, esse medicamento não tem substitutos análogos a ele que já estejam recepcionados pela Anvisa. Ou seja, não tem nada igual no mercado. Voltando para o caso da AME, o que a União gosta muito de falar? A União gosta de falar, não, Spinraza, não precisa de Spinraza, porque no protocolo clínico do SUS, a gente tem fisioterapia. Não é a mesma coisa. É o que a gente vê na prática. Né? Uhum. Então, não tem análogo, diz respeito ao mínimo existencial da pessoa e tem a recomendação via laudo médico, descritivo, detalhado, que explica por que esse tratamento X é o adequado e não o Y, não o Z, não é.
E aí entra uma cobrança que vocês têm que ter do próprio profissional de apoio. Com relação à não importação da Anvisa, a regra tem que ser registrado na Anvisa. Essa é a regra. O carro-chefe vai ser esse. Ela tem exceções? Tem. Tem exceções. Os ministros, na hora de se posicionarem sobre exceção... E aí, tá, gente. Quanto mais na exceção da regra você estiver entrando, melhor tem que ser seu laudo, melhor tem que ser seu profissional de apoio, melhor tem que ser seus funcionamentos jurídicos. Tem que ser uma pessoa bem especializada para ter embasamento técnico, né? Para fazer aquele relatório. Então vamos lá. Não está registrado na Anvisa. Acabou a vida? Não. Voltamos. Se o medicamento estiver relacionado ao mínimo existencial da pessoa, se ele tiver eficácia reconhecida pelo profissional de apoio que vai descrever a eficácia desse medicamento, e se ele tiver eficácia reconhecida em órgãos internacionais de vigilância e de cadastramento de medicamentos que sejam conceituados. Por exemplo, a FDA nos Estados Unidos. Por exemplo, eu esqueci o nome da agência deles, mas, por exemplo, a União Europeia tem uma agência, Japão tem uma agência que sim, especializada em questões neuromusculares. Sim, Canadá, e é de lá mesmo que veio esse medicamento. Canadá é referência global. Então é aquele negócio, na hora de você instruir uma petição dessa do medicamento que não está recepcionado pela Anvisa, você vai pegar e falar assim, olha, juiz, realmente, ele não está recepcionado pela Anvisa. Mas, conforme o STF, aí você vai pegar o voto do Barroso, você vai pegar o voto dos todos os ministros que se prontificaram sobre isso, acabam me fugindo o nome deles aqui agora, e vai falar, olha, esse juiz aqui, esse ministro aqui fala que se o medicamento estiver registrado na FDA, tiver eficácia reconhecida, não foi experimental, gente, tratamento experimental, pula fora. Vocês não vão conseguir na justiça. Não vão, viu? Já vou falando logo. Assim, se você conseguir, foi um milagre, muito fora da curva. E é até um perigo, né? Então ele é experimental, ele não é experimental, ele é reconhecido internacionalmente. Ele só não está no Brasil por uma questão burocrática. Não é por uma questão de eficácia, é por uma questão de burocracia. Olha, o laboratório protocolou o registro da Anvisa. A Anvisa que não processou esse registro ainda. Aí você tem uma linha de argumentação para poder puxar a grande exceção, que é do medicamento não recepcionado pela Anvisa. É a exceção, gente. Sim. É uma briga chata, é uma briga grande, mas é uma briga que dá para comprar. E vale a pena comprar, dependendo do caso, definitivamente. O negócio é que você tem que se situar com relação a isso. Cada situação vai ser um ônus diferente para você ao decorrer do processo. E também você não pode se deixar desanimar com relação a isso. Porque é chato, demora, mas se você conseguir, você conseguiu. O não você já tem. No momento que a administração pública te negou o medicamento, você já teve o não. Então, voltando para a questão dos orçamentos. Uma vez que você obriga a administração pública a comprar um medicamento, você tem que demonstrar que o seu pedido ele tem boa fé. Você não está interessado em fazer um laboratório X lucrar, uma importadora X lucrar. Você está interessado em ter o seu medicamento sua saúde, com o menor custo possível para o Estado. Então, nesse sentido, você tem até que ser bonzinho com o Estado. Então, gente, instrua o pedido de vocês com 2, 3. A regra, o pessoal pede 3 orçamentos. Se não tiver também, pede 2. Por exemplo, um medicamento tipo o Spinraza. A Biogen só que para produzir. O Riluzol também. Você vai ficar meio numa sinuca. Mas aí você também tem que explicar para o juiz. Ó, juiz, eu estou numa sinuca porque como é que eu vou fazer orçamento de um medicamento só tem num lugar? Tudo é conversado no mundo jurídico. Por mais que às vezes com mais dificuldade, às vezes com menos. Essa questão de boa fé você tem que ter. Você tem que também pensar no seguinte. Você tem que perseguir o que é seu por direito. Não adianta você pedir mais do que você tem que ter. Então, às vezes, tem gente que no desespero, até por causa do poder familiar, a família fica muito angustiada com uma determinada situação. Isso é normal, a gente vê isso o tempo inteiro. Briga com o médico de apoio, discorda do médico, desautoriza o médico. E quando você vê, tá o povo na justiça pedindo Deus e o mundo, e ele precisava só do mundo, ou só de Deus, nesse caso. Isso gera um problema. Não pedir nada além, né? Isso gera um problema. Por que isso gera um problema? Porque isso tira a credibilidade das demandas.
Entende? Então, por exemplo, um paciente que não tem direcionamento para um determinado tratamento, mas ele quer fazer aquele tratamento, na hora que ele chega lá, põe o tratamento, o juiz porventura consegue botar um perito especialista no caso dele, e o perito dá pau nele, mas assim, flagrante que ele não é o caso daquele medicamento. Isso descredita as outras ações. Porque os juízes vão começar a ficar interagindo com aquilo ali com um certo ranço. Isso gera um distrato. Tem que pensar que o juiz não é um robozinho, o juiz é uma pessoa que está ali abarrotada de papel e processo em cima dele, que vai mexer com o caso de 1 milhão de gente, 1 milhão de pessoas que estão na beira da morte. Túlio, você já falou numa palestra sobre uma coisa que eu acho muito importante para o pessoal. A linguagem desses relatórios que chegam para o juiz. Nossa, verdade. Exatamente. Não, obrigado. Ainda bem que você lembrou isso. E passa batido. Eu sou advogado. Eu falei aqui até agora, um monte de coisa que algumas pessoas daqui podem não ter entendido. E eu expliquei. Existe uma classe profissional que tem um vocabulário menos acessível que o vocabulário do advogado. E essa classe é a classe médica. E não é por maldade, é por condicionamento. Então, gente, você tem que pensar o seguinte: eu sou advogado, eu sou formado em Direito. O juiz também é formado em Direito. O promotor de justiça também é formado em Direito. Via de regra, eles não são formados em Medicina. Então, se eu sou médico, pega e escreve um relatório médico com um monte de exame de tal deu valor tal, exame de PPP deu valor X, medições ABC XYZ, recomendação, aí fala um monte de palavra técnica e taca na mão do juiz. O juiz vai olhar aquilo ali, primeira coisa que ele vai fazer é chamar o perito. Ele já vai chamar mesmo, porque ele não entende aquilo ali, o perito tem que... Outra coisa é se você fizer um laudo com tudo isso que eu acabei de falar e ter um parágrafo. Uma tradução. Escrito assim: o medicamento é recomendável porque ele atua desse jeito. Sem o medicamento, o paciente provavelmente vai migrar num presente próximo para esse quadro de saúde, o que classifica a urgência do tratamento médico, que tem que ser iniciado o quanto antes para evitar maiores lesões. Esse medicamento atua em tal... Esses parágrafos podem ser que separam uma medida liminar que é concedida antes de uma laudo pericial e depois de uma laudo pericial. Se você quer dar margem para o juiz te dar uma liminar sem chamar a perícia, ele nunca vai fazer isso se ele tiver com um laudo ininteligível. Porque ele não sabe o que está escrito ali. Se tiver numa linguagem que o juiz vai conseguir entender, né, o que o médico está querendo dizer, gente, facilita. Vocês querem um exemplo? Exemplo da prática. Tem um rapaz que é cliente meu aqui em Belo Horizonte, que é o Ian. O Ian, um bebezinho maravilhoso, que tem AME, tipo 1. A gente brigou, fizemos recurso, foi pra Brasília, voltou, conseguiu o medicamento dele, que é o Espirasa. Conseguimos, compramos como? Roubando dinheiro da conta do município. Tiramos não sei quantos milhões da conta do município, via sequestro de bens, compramos o medicamento, chegou, começou o tratamento. O tratamento, ele tem que ser contínuo. Então ele tem 3 doses iniciais a cada 15 dias, depois uma dose no mês seguinte, depois uma dose a cada 3 meses. E dali pra frente, só uma dose a cada 3 meses. Quando a gente chegou no meio do tratamento dele, eu pensei assim: bom, quando eu pedi o medicamento lá atrás, a União me falou o seguinte, com as seguintes palavras: olha, juiz, eu preciso de no mínimo 60 dias para comprar esse medicamento eu mesmo, gastando menos dinheiro, para dar para o menino. Eu botei na ponta do lápis: 60 dias para a União comprar, 30 dias para o medicamento chegar, depois da compra executada. Se a gente pensar ali mais uns 15 dias até fazer a entrega do medicamento, vamos botar um mês de folga. Qualquer eventualidade, a União descumpriu, eu vou ter que entrar com uma medida liminar, eu vou ter que comprar esse medicamento rápido, porque se eu não dou continuidade no medicamento, eu desperdicei o que eu já gastei. Se eu interrompo um tratamento que é contínuo, eu estou jogando fora no lixo, provavelmente alguma parte do que eu consegui ali atrás.
Aí eu entrei com um pedido de uma medida liminar falando o seguinte: juiz, a União pediu 60 dias. 1 mês até chegar o medicamento. Botei essa matemática temporal para o juiz e falei: se ele não tiver o medicamento, a gente vai ter rasgado 3 milhões de reais. Rasgado. Pegamos 3 milhões de reais, rasgamos, vamos recomeçar. Como que eu falei para o juiz que depois de 6 meses de tratamento, ele tinha que dar essa liminar sem pedir outra perícia? Eu instruí o processo com o laudo de 2 especialistas que fizeram exatamente o que eu falei aqui nesse exemplo, que é: olha, juiz, o medicamento é esse, funciona assim, assim, assado. Ele estava assim antes de começar o tratamento, ele está assim melhor agora. O tratamento tem que continuar. 2 médicos se prontificaram dessa mesma forma, a favor do continuidade do tratamento. A fisioterapeuta falou que a melhora muscular dele melhorou. Numa linguagem beabá. É assim: juiz, antes do tratamento ele estava ruim, depois do tratamento ele está melhor. E se tudo isso falhasse, eu botei um vídeo dele no processo, antes do tratamento e depois do tratamento, fazendo o mesmo exercício fisioterápico. E, gente, é de arrepiar. Você pega antes do tratamento, o menino não consegue levantar a bolinha. Depois do tratamento ele está balançando com a bolinha de uma mão para outra. É assim, não tem o que discutir. Tanto que na hora de dar a decisão, o juiz falou o quê? Olha, renovo a decisão, que era precária. Lembra lá atrás? Ela é precária, revogável, outra coisa. Renova a decisão, porque com base nos laudos e nos vídeos juntados no processo, é inequívoco que o tratamento está surtindo efeito. Sim. O juiz, enquanto leigo, pegou uma informação de um jeito tão mastigado, tão desenhado, que ele não precisou de uma perícia médica para poder renovar a tutela. Por mais que ele vá pedir depois a perícia médica, porque é uma questão de segurança, né, Júlia? Você tem que ter um parecer. Mas naquele momento de virar para a União e falar assim: União, se você não comprar esse medicamento até outubro, eu vou roubar seu dinheiro de novo. Já deixou avisado. Com base nessa instrução que a gente fez. Tem que ter zelo, tem que ter esmero, tem que ter cuidado, acompanhar de perto. Porque senão você fica perdido ali, fica jogado pro alto. Entendeu? E aquilo que você falou, a causa é da saúde delas, É, né? Então, exatamente. Não tem... O pessoal mandou umas dúvidas. Vamos responder dúvidas? Acho que eu falei demais. Não, tá ótimo. Até divaguei. Não, bom demais. É porque o pessoal precisa. Teve até um aqui, eu vou pular, vou ler pra você o que o... Se você foi pulado, a culpa é da Tamara. Não, eu vou voltar, mas olha só, o Thiago, ele disse assim, Thiago Rangel, ele falou: esse doutor parece entender muito dos paranauês. É uma pena estar longe. E aí ele tá falando, né, que ele não tá aqui. Eu tô longe, mas Túlio _Sansevero no Instagram. Qualquer dúvida sobre judicialização que vocês quiserem mandar, eu respondo lá. Exatamente. Dúvida, gente, não custa ninguém aqui. Eu já fico o dia inteiro com esse celular na mão aqui, ó, pra responder 2, 3, gente, 20 pessoas. Ele é dos nossos. Ele é Pode dos mandar. nossos. Gente, tem dúvida? Ah, não, tô com dúvida de onde que eu vou. Manda, se eu tiver a resposta, eu te falo. Ótimo, excelente. Então, ó, a primeira dúvida que surgiu foi sobre plano de saúde home care. Pô. A Valdeli, ela conta que o esposo dela já teve 2 encaminhamentos para home care. Entrou com pedido no Ministério Público, pedindo ao SUS, só que foi negado 3 vezes. E aí, depois disso, eles até tentaram recorrer ao convênio. Aí ela tá falando que ela não sabe o que fazer, que ela tá tendo esse problema. Certo, vamos lá. Eu não falei do Ministério Público. O Ministério Público, ele não é só advogado, ele não é só procurador. Ele é um fiscal da lei. Então ele é um fiscal da legalidade. Qual que é o papel do Ministério Público? É você declarar para ele uma eventual ilegalidade e ele vai pesquisar essa ilegalidade e tentar interagir com ela e solucionar ela. Ele tem autonomia para poder, por exemplo, convocar uma secretária de saúde para ter uma reunião com você e vocês dois firmarem um termo de compromisso sob pena de alguma sanção. O Ministério Público, nesse caso, é um fiscal da lei. Você procurar o Ministério Público para levar a sua demanda,
vai fazer com que o Ministério Público tente, de maneira institucional, cutucar o poder público e obrigá-lo a cumprir com um dever que ele não está cumprindo. Na parte prática, é como se fosse a nossa judicialização. A diferença é que, de um lado, a gente coloca um juiz para poder fazer isso. Túlio, o juiz é melhor que o promotor de justiça. Não, não. Se você conseguir resolver o problema, gente, sem criar um processo na justiça, resolva. E o Ministério Público é um caminho para fazer isso. Porque existem promotores de justiça que são extremamente engajados nessa causa de saúde, de fiscalização, de convocar a comunidade a conversar e discutir. Mas então vamos lá. Se você fez um procedimento pelo Ministério Público, você não judicializou a questão do home care ainda. Se isso está sendo descumprido, você pode judicializar o home care contra o Estado. Porque se está sendo descumprido, você tem uma negativa e um descumprimento de TAC firmado com o Ministério Público. Se eventualmente o Poder Público firmou um compromisso com o Ministério Público de prover algo e não prover, você tem toda a documentação plausível e necessária para você poder entrar na Justiça e botar um juiz para poder ficar em cima desse pessoal e da sua Secretaria de Saúde. Mas mais especificamente sobre a questão do convênio. Então vamos voltar para o convênio. A gente tem que entender primeiro qual tipo de convênio você tem, porque tem muita gente que fala convênio querendo falar de plano de saúde, mas na verdade não é. Às vezes é alguma outra coisa, às vezes o pessoal está numa cooperativa, o pessoal está numa associação e o pessoal acha que é convênio. Então vamos partir do pressuposto que você realmente está num convênio, numa agência que opera com saúde suplementar, vulgo plano de saúde. Vamos lá. Se você tem um laudo técnico falando que você precisa do home care, e esse laudo técnico do home care ele é muito interessante porque hoje em dia a gente tem argumentos para a gente tratar de home care que são novos, mas que são pesquisas muito conclusivas, que dizem respeito a curva de eficácia de determinados tratamentos quando o paciente está sob a tutela do poder familiar. Então ele tem um ambiente que é mais agradável de se viver, ele está cercado de pessoas que são mais familiares e mais agradáveis a ele, e ele está afastado dos riscos de uma infecção hospitalar. Então a gente tem que ir para este caminho. Então vamos lá, se você tem um laudo médico que te orienta para isso, meio caminho andado. Segundo caminho para ser andado, comprovar por A mais B que você estar internado em um hospital é mais caro do que você estar em casa. Porque muitas vezes o plano de saúde te conduz para uma internação, e eu vou te falar por quê. Porque muitos planos de saúde têm hospitais. O hospital próprio dele. O hospital próprio dele. Ou são conveniados com hospitais. Então o hospital paga o plano de saúde. Então ele te mandar para o hospital, ele ganha 2 vezes. Ele ganha de você, que está pagando o plano de saúde, ele ganha do hospital. Então isso gera uma máquina. Então você tem que ter um médico assim, o médico ele fala assim, olha, é um gasto maior, ele está no hospital, não tem necessidade de ele estar no hospital. No hospital ele vai estar ocupando um leito, vai estar ocupando X profissionais, X equipamentos, sendo tudo o que ele precisava de uma cama hospitalar na casa dele e um cuidado periódico. E aí existem categorias de atenção domiciliar e home care, tanto no SUS quanto na saúde suplementar. E essas categorias vão dizer quais profissionais, em qual periodicidade você precisa. Tem uma categoria X que você precisa de auxílio de profissional, de técnico de enfermagem 24 horas por dia. Tem um que você precisa de um médico uma semana. Então varia do molde. Você tem que adequar a esse molde. Tem que pegar lá na resolução e ver esse molde especificamente, caso a caso. Os 2 caminhos são iguais. E outra coisa, nada te impede de ir nos 2 ao mesmo tempo. Então pode tentar com os 2. Se você pode abrir. Fala assim, plano de saúde, me dá, não deu. Negativa de procedimento nessa mão. SUS, me dá, não deu. Negativo, você entra com os 2. Primeiro que disser sim, aí você tem o bom senso de virar outro processo e cancelar. Confirmar que você está sendo atendido pelo outro lugar. Vai nos 2. O que te der primeiro, você ganhou. Sua saúde em primeiro lugar. Ótimo, excelente. Aí tem um outro aqui que é interessante, do Tiago. Ele fala assim, boa noite, doutor.
Minha mãe tem atendimento home care pela Unimed, mas ainda faltam algumas coisas, como fralda, aparelho de tosse e outras coisas. Se eu entrar com um processo pedindo o que falta, nós corremos o risco do juiz negar e ainda perder o que ela já tem. Não, para. Correr o risco dele negar, você corre. Perder o que ela já tem, não, porque não são coisas relacionadas. Idealmente, por exemplo, se você entrou no processo lá no começo, não sei se virou um processo já. Tá, vamos por partes. Vamos partir do pressuposto que você não entrou com um processo. Você entrou com um requerimento na Unimed, pedindo um tratamento, e esse tratamento de home care foi concedido. Só que esse tratamento é defasado. Você precisa de fralda, de respirador e de outros insumos. E a Unimed não te deu esses insumos administrativamente. Você pode judicializar estes insumos. Importante, gente, a gente entender o seguinte. Existem tratamentos home care, como eles são muito raros nos contratos de plano de saúde. Ele falou ali agora que não foi com processo, nesse caso específico. Os contratos de plano de saúde não prevêem home care. Normalmente o plano de saúde te dá o home care como um bônus, como uma benesse, como uma ajuda. Então, contratualmente, ele não é obrigado àquilo. O problema não é o juiz de tirar o seu home care. O problema é o plano de saúde cortar o seu home care. E aí você tem um trabalho duplo, que é virar e falar assim, olha, você me deu o home care lá atrás, juiz, manda ele voltar a me dar. Esse que é o ponto de inflexão, é esse. O juiz pegar o seu processo e falar, esse home care aqui que ele está ganhando, vou tirar. Não existe isso. Até porque o juiz ele só pode se manifestar sobre o que ele é perguntado no processo. O juiz que faz qualquer coisa além disso está extrapolando as funções institucionais dele. Então, se você entra num processo pedindo fralda e respirador e ele fala sobre o seu home care, você vai recorrer e vai anular aquela sentença porque ela é viciada e ela, na prática, vale nada. Na prática mesmo. O que você tem que tomar cuidado é qual é a relação que você tem com a sua operadora de plano de saúde. Existem relações que às vezes não são boas de se desgastar, viu, gente? Porque quando a gente fala de judicialização, a gente fala muito de partir para a briga. Mas essa briga existem desgastes. Então a gente tem que colocar isso na ponta da caneta, por exemplo. E existem insumos, gente, também, eu vou voltar na parte do que é necessário e o que não é. Existem insumos que não são obrigatoriedade de serem fornecidos pelo plano de saúde. Por exemplo, material de uso pessoal, tem alguns remédios de uso domiciliar, o plano de saúde não tem que fornecer. Não tem. Você pode conseguir na justiça? Pode. É uma inflexão. Na regra, ele não tem que fornecer. Mas tem que ver se vale a pena essa briga, né? Ver se vale a pena essa briga. Mesma coisa no poder público, gente. Você mora numa cidade pequena, você vai botar o seu prefeito em xeque? Às vezes vale a pena, às vezes não. Porque às vezes você conversa com o seu prefeito e ele põe a Secretaria de Saúde para resolver esse problema. Sim. Tem que ver caso a caso. Tem um caso aqui que muita gente, eu vejo essa dúvida muito recorrente. Os ventiladores, o home care não permite que os pacientes saiam de casa com eles. E aí aqui está a pergunta, por que não podemos sair com o aparelho do home care? Se eles devem agir então na justiça? Porque aí praticamente o que o convênio faz? Faz com que o paciente fique restrito ao leito. Porque ele não pode ficar sem aquele aparelho e ele não pode sair. E aí, por exemplo, os eventos que a gente tem, que a gente vê a participação dos pacientes, mesmo em cadeira de roda, mesmo traqueostomizados, mesmo com o uso da ventilação, eles ficam restritos porque o convênio não deixa eles sair de casa. O que acontece muito nesses casos de ventiladores de equipamentos que são caros? O plano de saúde restringe a saída porque ele pensa num eventual dano que pode acontecer. E aí, gente, a gente tem que ser muito sensato. Nesse referencial, existe alguma lógica no posicionamento dos planos de saúde. Por exemplo, ele larga um equipamento, por mais que portátil, que custa 50 mil reais na sua mão. E ele sabe que se você eventualmente quebrar esse equipamento, você não vai ter 50 mil reais para ressarcir ele. Então existe um temor de prejuízo. Obviamente a gente está falando de uma análise econômica, mercadológica,
A gente não está pensando do ponto de vista do doente ainda, só explicando o contexto daquilo. Na regra, no meu entendimento, se você só tem condições de sobrevivência com aquele equipamento, ou seja, você não pode se desfazer dele, não pode parar de utilizar ele, e a sua agência de saúde te proíbe de sair de casa, para mim, ela está te lesionando algum direito. Vocês não concordam? Ela está impedindo o seu direito de ir e vir, por mais que de forma correlata às questões atinentes ao equipamento que é dele e tudo mais. A postura muito mais correta seria, por exemplo, assinar um termo com você de que se você quebrar o medicamento, o equipamento vai ter que comprar outro, ou financiar outro, ou coisas congêneres. Te impedir de sair, te proibir de sair. E qual que é a penalidade que normalmente se aplica a isso? Sob pena de remover o equipamento? Ele também não pode remover o equipamento. Vão fazer o quê? Vou te amarrar na sua casa? Gente, cercear sua liberdade é uma lesão. Uma lesão de direito fundamental. Não existe discussão sobre isso. Se realmente for um tipo de coação, aí você judicializa. Você pede uma tutela preventiva falando, olha, garanta o meu ato abusivo desse sujeito. No caso, a operadora de saúde. Continua aí normal, né? Apareceu uma tarja verde. A gente ficou preocupado, mas a Linda tá falando que estamos ao vivo. Então tá bom. Tá. Então, uma dúvida que o pessoal trouxe muito foi relacionada àquela questão dos 25% a mais na contribuição para quem precisa de algum tipo de cuidador. Você diz os 25% a mais que você ganha no seu eventual benefício previdenciário. Isso. Ok. Gente, os 25% a mais, legal, tá na lei 8112, 8312, não lembro qual. Tem uma que é 12 e outra que é 13, as duas são de previdência. Você tem o direito de receber sua contribuição previdenciária por uma eventual invalidez, pensão por invalidez ou auxílio doença, se você tiver uma condição clínica que te demande um cuidado contínuo. Qual que é o mistério sobre isso? É você fazer essa parte da demonstração do cuidado contínuo. No que diz respeito à previdência, em especial, a gente tem um outro problema que diz respeito ao INSS em si. Eu ia devagar sobre, mas não é sobre o INSS mesmo. Porque os peritos que concedem ou não concedem os auxílios doenças e as aposentadorias por invalidez dificilmente concedem de maneira espontânea. Existem casos de aposentadoria por invalidez e problemas desse gênero que são barrados única e exclusivamente pela falta de zelo e apego do profissional que está ali cuidando daquilo. O caminho para solucionar isso é o mesmo da judicialização da saúde. E é contra a União, porque é contra o INSS, então vai ser sempre na Justiça Federal, nesse caso. Gente, vamos falar um pouquinho de previdência? Até porque muitos doentes fazem uso disso. Você tem condição de segurado. 12 meses de contribuição ininterrupta, no mínimo ou no máximo, não faz diferença. 12 meses de contribuição. Você já é titular, em razão do período de carência, de fazer uso do auxílio-doença. Ok? Ocorreu um problema com você e você precisa fazer uso do auxílio-doença. Você vai no INSS. Ouço, está aqui meu laudo médico, falando que eu perdi a minha capacidade laborativa, ou seja, a minha capacidade de trabalhar e, porventura, também de ser um contribuinte para a Previdência Social, foi extinta. No caso do auxílio-doença, de maneira transitória, não permanente. Você fica completamente inválido de maneira transitória. O perito vai pegar, vai analisar o seu laudo, vai analisar você e vai falar concordo ou não concordo. Se ele falar concordo, pronto, ele vai lavrar um termo e vai começar a concessão do seu benefício. Via de regra, eles vão agendar perícias periódicas, de 3 em 3 meses, 6 em 6 meses. Alguns casos muito estranhos já vi de mês em mês, mas não acontece. Para reavaliar você.
e ver se você tem que continuar recebendo aquele auxílio doença. Passou-se um tempo, essas perícias vão acontecendo e você está recebendo o seu auxílio doença. Você pode requerer a conversão desse auxílio doença em aposentadoria por invalidez. O que constitui a aposentadoria por invalidez? É uma invalidez absoluta de caráter permanente. Então você precisa de um laudo que fale que você está inválido para suas capacidades laborativas, ou seja, daqui para frente você não consegue mais exercer o seu ofício, qualquer que ele seja, para sempre. E por essa defasagem mercadológica que você está vivendo, você precisa ser remunerado por isso. Você está nesse contexto, se você tiver uma validez que te dê algum tipo de deficiência permanente, grave e que te necessite de um cuidador, você tem direito a esse bônus. Que é o caso da ela. Que é o caso da ela. Existem outros critérios também. Se você sofreu um acidente de trabalho que te deixou com alguma lesão ou deformidade, que te tirou algum sentido, você tem um outro bônusinho também. Tem uma série de questões ali na lei. Qual que é o pulo do gato? Como as perícias são periódicas, você está sendo sujeito a avaliações periódicas na mão de peritos dos mais diversos. Então, por exemplo, você entrou lá com o seu laudo, te deram 5. Você passa ali 6 meses, faz outro laudo, te deu 5. Passou mais 6 meses, o seu médico segue falando que você está inválido. Mas aí você vai no perito e ele te fala assim: você já pode voltar a trabalhar. O que fazer? O que você faz? A mesma coisa da Justiça da Saúde. Você vai pegar essa negativa de benefício, quem vai chamar aqui de negativa de benefício, você vai pegar uma certidão que eles vão te dar lá, que chama cessação de benefício previdenciário, CBP, né? Acho que é essa a abreviação mesmo, que vai ter uma data, falando da data de cessação do benefício. Você vai pegar os seus laudos médicos, vai levar lá no juiz e falar: juiz, com advogado, com promotor, ou com quem quer que seja, juiz, eu estou inválido, essa decisão do INSS está equivocada, eu recebi no último ano inteiro por causa da minha doença e eu não melhorei da minha doença, então não faz sentido meu benefício ser cortado. Instaurou o processo está correndo. Esse processo, ele vai dizer respeito à data da cessação do seu benefício. Se porventura você ganhar, você vai ganhar o que você deveria ter ganhado lá atrás. Ok? Mas enquanto você está esperando o seu processo, isso é legal. Enquanto você está esperando o seu processo ter uma decisão, você tem que fazer o quê? Esperar? Teoricamente, o que a gente faria seria isso. Não. Nada te impede de 3 em 3 meses ir no INSS e pedir um auxílio doença. Novo. Auxílio doença novo. Porque, por exemplo, vamos dizer que você entrou com o seu pedido ali na justiça em janeiro. Aí passa janeiro, fevereiro, março, você vai lá no INSS e pede novo auxílio doença. E eles te conferem. Aí você vai receber de março para frente. Quando essa decisão sair lá na frente, lá no futuro, ele vai te mandar pagar janeiro, fevereiro e março, que você não recebeu lá atrás. Então, gente, nada te impede de ficar repetindo o pedido administrativo, não, porque uma hora ele pode aparecer, pode dar certo. Então segue pedindo. E aí, porventura, se o juiz tivesse prontificar, ele só te devolve o que você devia ter recebido lá atrás, porque a sua ação na justiça, ela está vinculada a uma negativa, e a negativa está naquele período lá de trás. Eu quero aproveitar que eu estou falando de previdência, até porque eu desviei um pouco do assunto de legislação de saúde para previdência, para falar uma coisa que todo mundo tem que saber, gente, e repete isso para todo mundo. Fala para o seu amigo, fala para sua mãe, fala para sua avó, fala para o seu tio, aí você fala para o seu tio, fala para o tio dele, porque todo mundo tem que saber. Uma coisa que chama período de graça. O que é o período de graça? O período de graça é o tempo em que você consegue conservar a sua qualidade de segurado da Previdência Social sem estar pagando a Previdência Social. Por que você tem que ficar atento a isso? Porque se o seu período de graça acabar, você perde a sua qualidade de segurado. E aí, gente, não tem força no mundo
que te faça conseguir um auxílio-doença. Porque se você perdeu sua qualidade de segurado, você perdeu o seu período de carência. Se você voltar a pagar a Previdência, você vai ter que cumprir o período de carência de novo. Se te der uma ziquezira nesse meio tempo, só Deus. Esse é o perigo. E aí, o pessoal está repetindo de novo a questão, mas é isso que você falou, que o STJ reconheceu o adicional dos 25% é devido a todo aposentado, independente de ter sido aposentado por invalidez. Se isso já estaria valendo, que é sobre esse adicional para quem precisa de um cuidador. Não, o adicional de 25% é para necessidade do cuidador. A questão de ser um aposentado ou aposentado por invalidez, independe, é um instituto à parte. Porque a pessoa que precisa de cuidados médicos constantes precisa desse adicional. Isso é uma questão estrutural. E para conseguir ele, judicializa? Não. Não? Não. Porque É ele é um bônus, ele é um plus previdenciário. Então, do mesmo jeito que você pede um auxílio-doença, você pede esse adicional. Esse adicional vai ser apreciado, ele pode ser negado ou deferido. Se ele for deferido, show. Se ele foi negado, você pede na justiça. Se for cabível e tudo mais. Porque tem muita gente que pede coisa que não devia pedir, gente. Vamos ter realidade também, botar o pé no chão com relação a isso. Tem gente que é doido. Tem que tomar cuidado, é aquilo que você falou, né? Outra coisa também que foi interessante que o pessoal falou é quem não pode assinar, porque parece que no juizado especial não aceitam. Eram duas perguntas assim, que a pessoa não tinha mais como assinar e que eles queriam saber como é que faria para poder representar essa pessoa e tudo mais. Olha lá, meu esposo não consegue mais assinar, o que eu posso fazer? Esse aqui, juizado especial não aceita procuração e minha mãe não assina mais. Juizado especial não aceita procuração. Gente, isso não existe não. Se você é procurador de alguém, você é procurador de alguém. É a mesma coisa que eu chegar lá, advogado no juizado especial e falar assim, então, eu quero entrar com uma ação para essa pessoa aqui. O juizado fala assim, não vou receber não. Porque ele não está aqui. Isso não existe. Procuração é procuração. É você conferir um poder seu para outra pessoa atuar em seu nome. Então, o primeiro ponto é esse. É lunático o lugar que vetou isso. A assinatura por digital, gente, ela existe, mas ela é uma coisa que é meio que a gente que criou, ela não tem grandes validades, não. O ideal é você ter um procurador. Existem procuradores e curadores tutelados que são legalmente constituídos para aquilo. Então, por exemplo, em algumas ocasiões, o cônjuge, a pessoa que é casada com a outra, vai ter titularidade para poder decidir coisas relacionadas àquele sujeito. Pai e mãe, a mesma coisa. Tutor legal. Se a pessoa não tem ninguém no mundo, ela vai ter um tutor legal. Ela vai ter um procurador legal que vai ser indicado ali pelo juízo, tudo mais, para curatelar aquela pessoa. Mas sempre retomando o ponto da soberania familiar. Isso está disposto na lei do SUS. A família é o primeiro núcleo de consecução da saúde. Ela começa ali e termina ali. A família tem que se empoderar e tem que ter autonomia para poder demandar e poder estruturar o acesso à saúde de quem quer que seja familiar que esteja precisando. Muito bom. Deixa eu ver. A Vera Lúcia, querida Vera, ela está falando que elas conseguiram os 25% retroativo aos 2 anos de aposentadoria por ela. Aí a questão da assinatura falou, mas doutor, eu fui ao juizado e eles disseram que não aceitam procuração. E aí eu procurei um advogado e ele também disse a mesma coisa, que o juizado não aceita por procuração. E agora o que eu faço? Eles são do governador Valadares. Às vezes eu estou te entendendo errado. Quando você fala que eles não aceitam procuração, é o quê? Eles não aceitam que você, em nome do seu pai, vá lá entrar com uma ação? É isso? Só para a gente esclarecer. Enquanto ele vai ter o delay lá para poder responder, eu vou te passando uma outra que foi em questão das dietas, que foi até aquele caso que a gente estava comentando aqui. A Laura, beijinho, Laura fala aqui que eles tentaram conseguir a dieta pelo SUS, né, para o pai dela, mas foi negada, pois foi alegado que a doença não se enquadra mais no quadro de doenças contempladas para receber a dieta pela prefeitura. O que ele poderia fazer? O que acontece, gente? Alguns tipos de tratamento eles já são regimentalmente atribuídos a algum ente federativo. E essas são as raras hipóteses em que a gente tem ações de medicamento em que os outros entes federativos conseguem sair do litígio é a ação, para poder
ficar tranquilo na deles, enquanto o terceiro ali, que é o responsável, o segundo ali, se responsabiliza por aquilo. Então o que acontece? Algumas secretarias de saúde regulamentam determinadas dietas para determinadas situações. Isso é uma estruturação interna da Secretaria de Saúde. Elas podem tanto colocar quanto tirar dieta lá de dentro. Mas isso não exime a administração pública de cumprir com o dever constitucional dela de fornecer os meios necessários ao acesso à saúde. Então, se essa dieta é uma dieta que ela é necessária para a sobrevivência e ou vida digna daquele sujeito, ela também pode ser objeto de judicialização. Então você pode pegar essa dieta com o mesmo esquema, laudo nutricional, laudo médico falando da dieta, e se a Secretaria de Saúde te negar, você pode judicializar ela. Por quê? Porque você comprova que ela é essencial para aquele tipo de situação. Muito bom. E aí o Thiago respondeu que sim. O exemplo que você deu, que você perguntou para ele sobre a questão da procuração, ele falou que era aquilo mesmo. Gente, Thiago, a sua procuração ela está com firma reconhecida? Vamos começar por aí então. Ele falou, eu quero entrar numa ação contra o plano para minha mãe que tem ela. Eu tenho a procuração dela, mas o juizado nem recebe o pedido. O servidor nem dá continuidade ao atendimento. Ministério Público. Vai lá. Porque isso não existe. Se você tem um instrumento particular de procuração registrado em cartório... E ele tem. Acabou. Acabou. Você é o titular para poder representar aquela pessoa. Você é um ente de representação. É a mesma coisa, por exemplo, que a justiça me obrigar a pegar um recém-nascido e levar lá para falar com o juiz. O juiz, eu quero entrar com essa ação aqui, o recém-nascido, porque ele não consegue manifestar vontade, expressa. Como é que o ente lúcido ali, no seu caso, seu pai que é doente, ou sua mãe que é doente, consegue manifestar a vontade expressa dela? Por meio de um documento. Ela vai assinar um documento ou registrar o documento. Você coloca esse documento na presença de duas testemunhas, essas duas testemunhas assinam ele para poder dar validade e falar, olha, a vontade da pessoa é essa, que eu represente ela em juízo. Sem isso não vai acontecer nada. Isso é muito bizarro, eu nunca vi isso acontecer, eu te confesso, nunca vi isso acontecer na minha vida. Trabalhei 2 anos e meio em Defensoria Pública da União e recebi inúmeros casos de representação via procuração. Isso para mim é de outro planeta. Mas aí ele agradeceu e falou que é isso mesmo, então ele vai tentar isso. Aí o Carlos, só para fechar, ele pediu só para confirmar que então a questão do adicional dos 25%, ele vai fazer o pedido administrativamente, que não precisa de ir para a justiça. Sim. Se eventualmente for negado, aí é que sim. Aí você pode. Ótimo, ótimo. Então fechamos as perguntas. Aí só tem mais uma fala aqui, meu Deus, essa aqui eu não posso perder. O Jorge Abdala, que é o nosso presidente da associação, pediu para te agradecer em nome da Associação Procura. Eu que agradeço o convite, eu gostei muito de falar aqui com vocês. Muito, nossa, a gente está, amando. Que falou que foi tão importante esclarecimentos que você está fazendo aqui, para receber a nossa gratidão. Muito bom. Eu vou fazer só um último comentáriozinho, Claro. gente, porque eu falei lá atrás do período de graça, eu deixei solto. Período de graça, via de regra, ele dura 1 ano, viu, gente? Se você tem mais de 120 contribuições, você ganha 1 ano bônus. Se você comprovar que você está desempregado durante esse período todo, você ganha 1 ano bônus. Então você consegue ali mais ou menos uns 36 meses de período de graça se você cumprir todos esses requisitos. Não deixe de pagar, gente. Passou 1 ano que você está sem contribuir, pede dinheiro emprestado para alguém, contribui como autônomo. Pega uma guia no INSS, pede para alguém pegar e paga. Só para conservar o período de graça. Porque se você perder isso, complica tudo. Isso aí é importante para todos nós. Não. De vez em quando chega assim, não, minha pessoa está doente e tal, ele tem direito, olha. Quanto tempo que ele não contribui para o INSS? Uns 2 anos. Infelizmente. Conseguiria um auxílio-doença, uma aposentadoria por invalidez. Complicado. O LOAS não, o LOAS é assistência social, qualquer um tem direito, que seja deficiente ou idoso, em situação de carência. Na lei falou 1/4 do salário mínimo per capita. A jurisprudência fixou meio salário mínimo per capita. Se você entrar com um pedido por 1/4 do salário mínimo e tiver mais do que isso, o INSS vai te negar, você vai para a justiça e vai ganhar, se for até meio per capita. Então tenha isso em mente também.
Por mais que a lei fale 1/4, não desista, porque a jurisprudência fala 1/2. Muito bom. Doutor Túlio, muito obrigada pela participação. Pessoal, obrigado por vocês terem estado aqui. O pessoal tá mandando então parabéns. Marcelo tá falando parabéns, Tamarinha, sou eu. E doutor, foi muito esclarecedora essa live. Mas não sei o nome do doutor. Doutor Túlio. Túlio Sansevero, com T, não é Júlio. Túlio Sansevero. Muito bom. Então, muito obrigada pela sua presença. Esperamos, então, que essa seja a primeira de muitas vezes tomara, da nossa parceria com a Associação Procura da Ela. E, gente, qualquer pergunta que vocês quiserem me mandar, eu não faço muito uso de Facebook, na verdade, eu não Facebook, mas Instagram, Túlio, _Sansevero. Vocês me acham lá e eu respondo coisa lá, qualquer dúvida que aparecer, eu tiver condições e tempo de responder, eu respondo tranquilamente. E eu vou pegar essas perguntas e o que a gente surgir, né, porque a live fica disponível e às vezes aparecem dúvidas depois. Eu me comprometo a pegar e enviar para você, Ok. Tá bom? Pessoal, Muito obrigado, muito obrigada.